Galera, tudo bem com vocês? Como é que vai? Tranquilo? Como aplicar o Ono Personal Business no seu modelo de negócio criativo? Vamos lá. Como aplicar o Ono Personal Business. Vamos aplicar o Ono Personal Business no modelo de negócio criativo. Para quem não sabe, o Ono Personal Business é uma ideologia que o Dan Cole começou a falar no YouTube. Para quem não conhece o Dan Cole, eu vou até abrir aqui o canal dele para você ver. Ele fala do mesmo assunto que eu, porém em inglês. É esse cara aqui, Dan Cole. Tem o site dele, tem as coisas deles aqui, tem os vídeos deles. Inclusive, pra quem é motion aí, os vídeos dele de motion são muito bons, tá? São muito legais os vídeos dele de motion. É bem produzido, bem legal. Bem legal. E ele fala muito dessa ideologia que eu digo também. Desculpa aí, galera. Tô meio gripado, tá? Ele fala da mesma ideologia que eu, tá? Sobre o Ono Personal Business. E eu achei sensacional o conteúdo que ele produz e decidi replicar exatamente esse conteúdo aqui pro Brasil, porém adaptado pro meu meio criativo, né? Então, assim, como aplicar o Ono Personal Business no seu modelo criativo? A primeira coisa que eu acho que você precisa ter em mente é qual a estratégia que você está seguindo hoje. Qual a estratégia? Qual a estratégia que você está seguindo hoje no seu negócio? Se você é uma produtora hoje que tem diversas pessoas, diversos colaboradores, ou se você é apenas um motion, ou se você apenas está iniciando, enfim, ou então se você acabou de sair do curso e é freela, você precisa ter uma estratégia, né? Não tem como você pegar o teu lucro e o teu faturamento e usar para pagar uma pessoa para fazer rede social, ou então você usar uma pessoa para fazer os seus roteiros, enfim. A gente tem que entender que num negócio, quando a gente fala de business, de negócio, a gente tem vários segmentos. Então a gente tem o que? Estratégia, a gente tem o que? O setor comercial. O setor comercial de um negócio. Eu lembro que eu abri um negócio na época, eu não tinha setor comercial e era duro pegar job, era duro. A gente tem o setor operacional, né? Que é a galera que mete a mão na massa. E agora abriu mais um setor dentro disso, que é o quê? A produção de conteúdo. Para quê? Para você chamar atenção para venda. Então tem muito... Se você notar hoje, as empresas grandes é o que fazem mais. Se você notar a CIMED, o próprio Primo Rico, o que eles fazem? Eles fazem conteúdos na internet para gerar valor, e daí eles vão lá e vendem esse conteúdo. É mais uma receita ali que ele tem, mais uma torneirinha de lucro, de faturamento, né? Para faturar, né? Não necessariamente o seu lucro é o que você fatura, né? Porque tem os custos, principalmente o imposto. Então a estratégia comercial, operacional, a produção de conteúdo que você precisa ter na sua empresa. Eu costumo dizer também que você precisa carregar um propósito. A empresa tem que ter um propósito.
e o diferencial dela. Qual é o diferencial? Diferencial. Tá. Aqui tem bastante coisa pra gente pensar. Como a gente vai transformar ele num negócio de uma pessoa só, a gente tem que pensar que essas coisas precisam ser, talvez, automatizadas para você ter essas métricas, correto? Então, a primeira coisa que eu faria, pensando no meu negócio, eu pegaria isso aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Pegaria isso aqui tudo e faria... Opa! Deixa eu pegar outra aqui. Pegaria isso aqui tudo e tentaria pensar o que automatiza aqui. Automatização. O que a gente consegue automatizar dessa lista aqui? Eu acho que essa seria a primeira provocação que eu iria fazer. Porque já que você precisa ter um negócio de uma pessoa só, você vai precisar automatizar coisas, né? Então, tem muitas coisas às vezes que tá ligada a você, que você precisa pensar como automatizar isso. Vou te dar um exemplo meu. No início do YouTube, eu fazia conteúdo todo dia. Era uma loucura. Eu ficava maluco. E trabalhando ainda, fazendo um monte de coisa. Era loucura. Então, o que eu decidi do YouTube? O YouTube, eu trabalho uma semana pro YouTube para um mês. Uma semana de trabalho no YouTube, produzindo conteúdo, que agora vai ser os conteúdos que eu vou produzir, vai ser nesse formato. Eu vou sair do formato do tutorial, porque o tutorial eu acho que já tem muito no canal e muita gente fazendo. Eu vou mais para um assunto mais que está em alta, que as pessoas precisam saber disso, precisam se organizar financeiramente. Não adianta somente aprender a fazer a melhor curva de ouro. Você tem que saber como vender essa curva. Como assumir o seu protagonismo no seu negócio. Eu vou falar essas coisas, porque é onde que eu estou inserido. Eu preciso atrair gente disso. A galera do tutorial, é legal, o tutorial é legal, mas eu acho que eu já passei dessa fase. Então agora vai ser conteúdos muito mais densos, com muito mais informações, com muito mais clarezas e com essa didática aqui, usando o quadro aqui pra gente entender. Então assim, o que você pode... Vou dar um exemplo, se você tem uma produtora, um estúdio, ou você é pequeno ainda, ou tem uma produtora totalmente home office. Vou te dar um exemplo de como você faria isso. A estratégia, você consegue automatização? Depende. Produção de conteúdo, eu sei que consegue, porque eu consigo fazer do YouTube aqui, eu automatizo tudo. O setor comercial, não tem jeito, comercial não dá. Porque o comercial já envolve o quê? Relacionamento. Né? O operacional, você consegue automatizar? Hoje em dia, com IA você consegue. Hoje em dia, com IA, você consegue automatizar muito esse processo. Eu vou colocar aqui. Ó. Tem muita coisa que dá para você automatizar com IA, principalmente se você trabalha no meio criativo. Muita coisa. No operacional, né, no caso. Na parte operacional, ó. Usar IA em suas pipelines. Isso é interessante. Né? No operacional. Funciona bem. Qual é outra coisa que eu acho que fundamental
no One Personal Business é você assumir o protagonismo dessas duas coisas aqui, ó. Do comercial e da estratégia. Se você precisa de uma margem de lucro maior, não tem jeito. Você vai ter que olhar essas duas coisas. E o financeiro, né? Porque eu esqueci até de colocar aqui, mas eu vou colocar aqui. E o setor financeiro. Porque quem entende de finanças consegue... Então olha quanta coisa que você tem para estudar aqui. Só para você viver de uma empresa só. Isso eu tô falando para você receber 70% de mais de lucro. Sabe? É basicamente, às vezes, você trabalhar... Dependendo... Você trabalha 3, 4 meses para bancar o ano todo. Foi basicamente isso, esse meu ano passado. Foi isso. O ano passado eu acho que eu trabalhei 6 meses... E esses 6 meses bancou os outros 6 meses. Então é isso. Você precisa, como CEO do negócio, como sendo a principal, sendo protagonista do seu próprio negócio. Sendo o protagonista do seu próprio negócio, essas 3 coisas você precisa estudar bastante e pensar bastante sobre isso. É o quê? O comercial da sua empresa, a estratégia dela e o financeiro. Você precisa estudar sobre isso. O financeiro, na época eu fiz um curso de 1 ano e meio na Finclass e consegui entender isso tudo. A estratégia é algo que se renova até hoje, porque... A estratégia é algo totalmente renovável. Você precisa estar se adaptando a cada estratégia toda hora. Toda hora muda. Ainda mais com esse avalanche de comunicação aí, inteligência artificial, tudo. Você tem que pensar estrategicamente para você mudar, né? A estratégia seria o teu branding, né? Então, sendo protagonista do seu próprio negócio, a estratégia, eu vou botar aqui, ó. Toda hora muda. Então, você tem que estar com isso, tem que ser criativo. E o setor comercial, que vai ser a galera que vai vender o teu peixe. Né? Essa é a galera que vai vender seu peixe. Você pode arrumar parceiros comercialmente também. Pode funcionar como se fosse freelancers. Sabe? Pode funcionar. E o financeiro você precisa estudar, não tem jeito. Eu estudei na Finclass, mas você pode estudar em qualquer outra escola. A Finclass é uma escola do Primo Rico. Aprendi muito lá, tá? Minha cabeça mudou muito. Deixa a dica aqui. Uma escola de finanças. Ou pode ser uma pessoa também, enfim. Fica a seu critério, mas essa é a base, tá? Então, basicamente é isso. Outro ponto para você aplicar o One Personal Business no seu negócio é você criando esses conteúdos, né? A criação de conteúdos é fundamental para isso ter um fluxo de giro de conteúdos. Por quê? Porque toda vez que você cria conteúdo, você está ali aparecendo, né? Toda vez que você cria conteúdo, você está aparecendo. Eu comecei fazendo um conteúdo de tutorial para tentar atrair uma galera. Depois eu vi que eu preciso mudar a minha estratégia. Então agora eu estou fazendo conteúdos mais para a galera que é empreendedor mesmo, sabe? Se você é motion e está interessado nesse assunto, eu acho que é para você esse canal. Indique para amigos, porque a partir de hoje vai ser aulas assim, nessa metodologia que eu estou aqui.
Então, assim, criação de conteúdos é fundamental para ter um fluxo de giro de conteúdo, para ter um fluxo de visualizações. Na verdade, eu botei errado aqui, ó. É visualizações. Tá. Então você precisa aparecer de certa forma, né? Porque você é a única pessoa do seu negócio. Então, eu não preciso dizer aqui como é que cria conteúdo, todo mundo sabe, mas o que eu vou dizer aqui é os veículos que você precisa estar, né? Instagram, isso aí é a TV do mundo. O WhatsApp, você precisa ter grupos. Vou botar só o WhatsApp. Grupos de WhatsApp, como se fosse um funil, tá? YouTube e TikTok. É isso. Você precisa estar lá também, tá? E agora, para finalizar, eu vou falar sobre duas coisas aqui relacionadas ao branding, que é o quê? O propósito e o diferencial. Essas duas coisas aqui são muito importantes, tá? O propósito. O porquê que a sua empresa está aberta. Qual é o benefício que ela dá para as pessoas? E o diferencial, que em breve não será IA, porque todo mundo terá IA e não terá mais nenhum diferencial, né? Então vamos lá. Eu vou dar o exemplo aqui da Fluxus, né? O propósito que eu digo da Fluxus tá até anotado ali no quadro, ó. O meu propósito é ajudar o próximo. É isso. O meu propósito com a Fluxus é ajudar o próximo. É gerar emprego. É gerar emprego. Emprego para famílias. As pessoas que eu quero na Fluxus comigo, o meu propósito com a Fluxus é ajudar o próximo e gerar empregos para famílias. É isso. Eu não quero que trabalhe comigo o cara que acorda todo dia e fala, vou dormir mais um pouquinho aqui para chegar atrasado. Chega atrasado, aí dá aquela engambelada ali, toma aquele café, fica muito tempo na Copa, já dá meio-dia, ele vai almoçar, depois volta e fala mal de um, fala mal de outro, e fala, porque o Brasil é ruim, porque o Brasil é aquilo. E quando dá 6 horas ele vai embora para casa, e às vezes nem para casa ele vai. Ele vai fazer outra coisa que, se fosse cuidar da espiritualidade, se fosse estudar, até entenderia. Mas às vezes não é. Às vezes é fazer outras coisas de bem grado dele que não traz ROI para ele. Basicamente é isso. Tem muita gente que é assim. Então o meu propósito na Fluxus é, eu quero trabalhar, gerar emprego para família. Então vou te dar um exemplo. Se o cara é designer, e o cara tem uma família, e o outro é designer, e o outro, sei lá, faz design e anda de skate, eu sempre vou ter preferência pro cara que tem a família. Porque esse é o propósito da minha família. Nada contra o cara que anda de skate. Eu só tô dando um exemplo. Não é uma exceção, não é uma regra. Mas na hora lá quando eu vejo lá a planilha para chamar os freelancers, eu coloco isso muito na ponta do lápis. Porque isso eu tenho como propósito na minha empresa, né? E o diferencial da Fluxus é o atendimento. Atendimento, a entrega e a garantia de um bom trabalho. Desses 3 aqui, o que eu acho que é mais diferencial é o atendimento, porque o cliente ele entra em contato comigo e eu respondo ele na hora. Eu não demoro para responder, eu respondo na hora. Se é cliente, eu respondo na hora. Então eu acho que isso faz total diferença no nosso mercado criativo. Então eu acho que você precisa ter esse diferencial do seu negócio antes, definido o propósito, qual é o branding.
O meu propósito de falar que é ajudar o próximo é justamente para isso. Porque eu gosto de trabalhar com quem trabalha duro, sabe? Com quem tem comprometimento, com quem chega e fala, eu quero fazer a melhor entrega, com quem não reclama. Só vou me entregar aqui. Beleza, às vezes até eu mesmo reclamo, eu reclamo bastante quando eu vejo processos em agência errados de pessoas assumindo cadeiras em agência de publicidade, que a pessoa não tem o mínimo de brio para estar ali, mas tá ali porque alguém colocou ali, indicou ali, e o processo às vezes é horrível de trabalho. Eu fico irritado, eu reclamo mesmo, mas eu reclamo no ouvido de que tem que ouvir, entendeu? Eu não reclamo no ouvido às vezes de uma pessoa que tá no mesmo barco que eu. Eu reclamo no ouvido às vezes de quem tem que ouvir de fato para melhorar o processo. Então assim, e o diferencial tem que ter o diferencial. Então eu acho que esses vários tópicos aqui que eu passei para você, são 6, né? 2, 4, 6. Esses 6 tópicos é basicamente como você deve pensar para deixar o teu negócio mais enxuto. Eu te dei aqui insights, né? Então, como que você aplica isso para o teu negócio depende de você. Nem sempre, às vezes, o setor comercial fica concentrado em você. Você pode terceirizar esse trabalho. Se você conhece um setor comercial bom, uma pessoa boa, que prospecta cliente e tudo mais, você pode combinar com ela uma porcentagem e tudo mais. Então, acho que isso é bem interessante também, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Siga o nosso canal. Coloque mais dicas no comentário se você curtiu. Se você quer reiterar, também reitera. Estou aqui para ouvir todas as opiniões. Eu sou bem maduro e sou bem já grandinho para não ficar me irritando com opiniões alheias do YouTube. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, que é o meu intuito aqui, ajudar você. E até lá.